Quem está falando é a Georgette Lemos. Eu vou fazer uma rápida audiodescrição. Georgette, uma mulher preta, carioca, cisgênero, morando em São Paulo já há 38 anos. Então, vocês vão perceber que o meu sotaque é um pouco diferenciado, né? E eu estou vestindo um casaco branco, um lenço vermelho ao pescoço, eu uso óculos, meu cabelo é preto, curto, e ao fundo eu tenho uma parede de cor branca, ok? Eu gostaria de, inicialmente, agradecer a todos vocês, todas, todos que estão nos assistindo e que vão, naturalmente, acionar outros colegas, até outros conhecidos, para poderem nos acompanhar. Eu gostaria de informar, inicialmente, algumas questões que eu considero fundamentais para que vocês entendam a minha intenção na abordagem. Eu considero que nós tenhamos que sempre partir do certo e errado, e não mais daquele pensamento dicotômico do século passado, que era certo ou errado, que automaticamente já reforçava a ideia da exclusão. E aquela pessoa excluída já poderia se pressupor culpada, né? Se eu não sou a certa, eu sou a errada. Então, depois que eu tomei conhecimento dos ensinamentos do Zygmunt Bauman, que vocês também devem conhecer, e que ele reafirmava muito isso, que nesta era que nós estamos, o desafio seria conviver com a dicotomia do certo e errado, e não do certo ou errado, evitando sempre o julgamento. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que eu tenho um propósito que acho que vocês comungam comigo, que é o do antirracismo. Então, atuar no âmbito da diversidade racial, para mim, é mais que um simples desafio. É um propósito genuíno, porque vocês vão ver, eu tive que, ao longo da minha vida, responder a essa pergunta. Georgette é a senhora? Sim, eu descobri que esse espanto, para algumas pessoas, é porque eu, uma mulher preta, estava em um ambiente eminentemente branco. E isso é muito comum a outras pessoas da cor preta. As pessoas, elas não esperam que aquela pessoa esteja em uma determinada posição, em um determinado ambiente. Então, eu vou me apresentar, e na minha apresentação vocês vão observar que existe uma justificativa para essa indagação. Meu pai, falecido, ele era filho de uma indígena e de um negro. O pai dele, esse negro, né, ele era filho de um português. O meu pai foi um homem autodidata. Ele era autodidata em mecânica, eletricidade de automóveis, e ele conseguiu ser proprietário de um estabelecimento comercial no Rio de Janeiro. Foi um dos primeiros negros a terem essa oportunidade, logo após aquela lei Afonso Arinos. A minha mãe, filha de negra e de um português. A minha mãe cuidava do nosso lar. Então, eu tive uma família com essas bases. Um pai bem estabelecido e uma mãe cuidando do lar. Nessa família, eu pude ter cultivado em mim a autoestima, e devo isso à minha mãe. Ela sempre buscava levantar esse sentimento, não só em mim, mas nas minhas irmãs, e a autoestima é algo que eu trago muito presente na minha existência. E eu peço que vocês que estão me assistindo agora também pensem, vocês têm a sua autoestima elevada? Vocês mantêm essa autoestima elevada? Mas não é aquela elevação às custas do seja feliz, vamos sorrir. Não, é ter consciência realmente do seu valor e a cada dia perguntar-se, como eu fui hoje, poderia ter sido melhor? Conversar com você mesmo ou mesma e tentar ter essa consciência das suas possibilidades.
Essa autoestima ela foi muito útil para mim, porque na minha primeira oportunidade de busca de emprego, que foi um estágio ainda, em um processo seletivo, a pessoa que estava me entrevistando, que era o gerente geral de uma empresa, ele olhou para mim e fez essa pergunta: mas Georgette, é a senhora? Foi a primeira vez que eu escutei essa frase. Aí eu perguntei, por quê? E ele disse, porque aqui na nossa empresa nós não temos negro. Amigos, isso foi na década de 70, mas hoje acontece ainda. Nós temos algumas organizações que não têm negros, pessoas pretas, na administração. As pessoas ainda estão nos cargos da base da pirâmide. Então, se eu não tenho aquela minha autoestima bem elevada, se eu não conheço meus valores, se eu não conhecesse, eu talvez esmorecesse, parasse por ali mesmo, me desencantasse. Mas eu tive tempo ainda de fazer um rápido exercício de empatia. Eu me coloquei no lugar daquela pessoa, que era um inglês, e eu perguntei, que informações esse homem deve ter tido ao longo da vida sobre pessoas pretas? Ele era um inglês e, naturalmente, o que ele teve de informação foi sobre negros colonizados, escravizados, né? Então, eu fiquei olhando para ele e ele para mim. Resultado e resumindo essa primeira parte, eu ingressei nessa empresa, acabado o estágio, um ano depois eu retornei, fiquei lá 8 anos e eu saí como coordenadora regional na área social dessa multinacional. Então, daí, dessa experiência, que aprendizagem eu retirei? Resiliência, porque eu percebi que não seria a primeira nem a última vez, como não foi, não é e não será. Então, eu sempre costumo ir para qualquer ambiente, eu vou desarmada, mas eu vou com esta informação que ficou reservada na minha mente. Se necessário, faça aquele velho exercício de empatia, coloque-se no lugar das pessoas ou da pessoa e estabeleça um plano depois de conquista dessa pessoa, porque senão nós não vamos adiante. Então eu aprendi resiliência quando ainda nem se falava de resiliência, porque eu aprendi na prática. Agora, eu recomendo a resiliência sem subserviência. Tudo tem limite. Então, nós devemos sim ser resilientes, mas devemos perceber até que ponto nós estamos cedendo demais ou não devemos ceder mais. Esse tema diversidade racial, eu pensei em conversar com vocês da seguinte maneira: focar a situação atual, tendo como pano de fundo essa crise pandêmica, lembrando, né, que vidas negras importam em qualquer época, falar depois da importância da mídia na transmissão de fatos em tempo real, trazendo para toda a sociedade essa informação que há alguns anos atrás nós não tínhamos, que era essa transmissão ao vivo, né, de fatos tão importantes. E depois nós vamos fazer um pacto aqui sobre o hashtag não voltaremos. No momento em que nós estamos enfrentando hoje uma pandemia, né, alguns acreditam seriamente que nós aprenderemos, que nós sairemos dessa crise melhores como pessoas, mas eu lembro que nós já tivemos outras crises. Talvez vocês não lembrem, mas nós já tivemos aqui a peste bubônica no século XIV, tivemos a varíola, que durou mais de 3.000 anos, só foi erradicada em 1980, cólera entre 1817 e 2019, e a gripe espanhola em 1918. Então, várias outras pandemias já aconteceram. E eu pergunto, nós observamos mudanças de comportamento e de atitudes, mudanças disruptivas, mudanças que realmente nós temos falado assim, depois de tal crise, de tal pandemia, realmente as coisas mudaram drasticamente em termos de atitude e comportamento. Vocês lembram?
Eu fazendo uma leitura do passado, eu não lembro. Agora, existem crises que se arrastam na esteira da nossa existência, motivadas pelo ódio. E o que é o ódio, se não uma emoção negativa, intensa, causada pela crença de que o odiado é um ser desprezível e, por isso, não merece qualquer consideração. E eu faço uma pergunta: por que negros estão sendo odiados até a morte? E até quando? Eu quero chamar a atenção agora para essa frase que eu vou colocar para vocês. Nós não temos como mudar o princípio dessa história, mas podemos mudar o final, sim. Então, o meu convite aqui é para que nós conversemos, que vocês avaliem se vocês podem compactuar da mudança dessa história. A história é a prática da escravização. Escravização ocorria entre povos da mesma raça, etnia, mas principalmente em decorrência de aprisionamento de perdedores em conflitos, por conquistas de mais poder, mais espaço territorial, mais riqueza e até como pagamento de perdas, em jogo. Ao escravizar negros, toda uma gama de atributos negativos precisavam lhes ser atribuídos para justificar o injustificável, que é a escravização. A crença religiosa, a linguagem, os costumes dos negros, todos tidos como profanos, indignos da convivência com os dominadores, foram exacerbados ao máximo, causando medo e repulsa à convivência, até hoje. Assim foi fácil delimitar espaços pela carência financeira decorrente da inacessibilidade à educação, ao trabalho e à renda. Pessoas foram ensinadas a odiar para garantir o status quo, mantendo ódios ancestrais, ambições de poder, transmitidas de geração para geração. Mas, como disse Nelson Mandela, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Essa frase, ela, para mim, é o meu lema. Eu optei por tentar ajudar as pessoas a repensarem o porquê desta aversão às pessoas pretas. Porque preto é cor, negro é raça. E raça é isso que eu estou falando aqui, essa história decorrente da escravização, e da classificação do escravo como pessoa de raça negra. A frase do Mandela, ela é ratificada pela biologia que tem atributos que pressupõem o ser humano a odiar, mas que precisam estar associados a outras questões, tais como socioculturais, econômicas, sem abrir mão da visão histórica. Acho importante frisar a questão da visão histórica. Nós não podemos falar da questão racial do século XXI sem lembrar como é que tudo isso aconteceu lá no século XVI. Então, nós precisamos revisitar a história, porque a história que nos contaram sobre negros, sobre os escravos, essa história não reflete a realidade. Pessoas pretas foram retiradas dos seus lares, do seu habitat, foram vendidas, foram comercializadas durante séculos e escravizadas. E o que nos diz a neurociência? Eu não sou neurocientista, mas eu fui buscar essa informação e essa resposta. O sentimento de ódio coincide
com a ativação no cérebro de estruturas relacionadas à capacidade de argumentar. Tais estruturas do cérebro também participam da percepção do desdém e do nojo. Ou seja, assim podemos ser ensinados e estimulados a odiar. E o que é ser negro no Brasil? O Dr. Milton Santos, geógrafo falecido, é um intelectual, um dos maiores intelectuais brasileiros, professor e um dos maiores pensadores brasileiros, ele traduziu o ser negro no Brasil nesta frase: ser negro no Brasil é, com frequência, ser objeto de um olhar enviesado. Vocês sabem o que é esse olhar enviesado? Claro, é quando você chega num ambiente e as pessoas olham assim, ó, olham você assim, quem é? Que é isso aí que está entrando, né? Então já olha enviesadamente. A chamada boa sociedade, dizia ele, parece considerar que há um lugar pré-determinado lá embaixo para os negros. Essa era a visão do Dr. Milton Santos. Agora, eu digo o seguinte: os negros incomodam na medida em que ascendem socialmente e amedrontam os racistas que os odeiam. Por isso, nós precisamos falar sobre racismo para identificar o que é ser antirracista. Como nós não falamos sobre esses assuntos, isso não é uma pauta comum, principalmente nas organizações, a gente ainda não traz isso, eu não gosto de falar discussão, a gente não traz isso para um diálogo, para um café com o presidente, por exemplo, e falar sobre questões raciais. Isso não é comum. Nós precisamos trazer esse assunto para a tona, para a pauta de conversas nas organizações, mas mostrar a verdadeira história das coisas. Como não se fala muito sobre essa questão, o que nós temos sendo assim mostrado com uma certa força e insistência? É o lado negativo, são as perdas, né? São aquelas questões decorrentes de aspectos de embate entre pessoas. Nós hoje temos um quadro que é o seguinte: 77% dos jovens assassinados no Brasil são negros. Eles vivem nas favelas e nas periferias. Essas mortes terminam sendo banalizadas e naturalizadas. Eu pergunto aqui, vocês lembram João Pedro Matos Pinto? Quem foi? João Pedro Matos Pinto. E quem foi George Floyd? Nós não naturalizamos um fato acontecido nos Estados Unidos. Nós nos comovemos, nós choramos juntos e nós nos sensibilizamos e aderimos à causa. Agora, João Pedro Matos Pinto, um garoto de 14 anos, que também foi morto no mês de maio, assassinado no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro, com um tiro, né, que ele atravessou da barriga até o ombro, e que teve a sua casa perfurada por 70 e poucas balas de fuzil, né? Esse caso, a gente não tem notícia, nem pela mídia, de quais estão sendo os desdobramentos. São fatos naturalizados. E naquela proximidade daquele mesmo mês de maio, George Floyd, uma semana, João Pedro aqui no Brasil, nós tivemos uma demonstração no dia 31 de maio, em Brasília, de um grupo de mascarados carregando tochas acesas, representando a Ku Klux Klan. Então, vocês percebam que aquilo que era posto como uma argumentação para justificar o injustificável no século XVI, XVII, para poder demonstrar que a raça negra era inferior, ainda hoje existem pessoas simpatizantes que se vestem com adereços semelhantes aos movimentos racistas
e aqui no Brasil, né? Ku Klux Klan. Tudo isso acontecendo na mesma época do assassinato do George Floyd. Aqui no nosso país, o ódio irriga todos os podres poderes alheios ao genocídio dos jovens negros. Os negros ou morrerão em decorrência da pandemia, porque são as pessoas mais vulneráveis socialmente, pela precariedade de recursos próprios e dos recursos de responsabilidade do Estado, ou serão assassinados por representarem o estereótipo de pessoas do mal, cor da pele preta e cabelo. Impunidade. Nós não estamos mais conseguindo tolerar isso. Nós todos, pretos e não pretos. A reação global ao vídeo da morte do George Floyd, assassinado lá em 25 de maio, é uma boa prova disso. Nós vimos manifestações de adesão, de apoio na Grécia, na França, Nova Zelândia, na Alemanha, Inglaterra, aqui no Brasil, e que mostram que está ocorrendo uma tomada de consciência por parte também das pessoas não negras. Esse é que é o importante. A questão racial sendo percebida como importante pelos não negros. Quando policiais americanos se postaram de joelho diante dos negros lá nos Estados Unidos, como se estivesse pedindo perdão, eu interpreto que os policiais também estão cansados de serem chamados de assassinos. Então, tudo está chegando no limite, né? E essa vai ser a grande virada. Termos representantes dos agressores juntando seus agredidos, pois se foram ensinados a odiar, também podem ser ensinados a amar, ou melhor, a tomarem consciência, pois juntos seremos mais fortes e os resultados serão bons para todos. E, mais uma vez, eu quero reforçar aqui, não temos como mudar o princípio, mas podemos mudar o final dessa história. Sem culpa, porque reconhecemos a nossa responsabilidade. Quem conhece a música de autoria do Ivan Lins e Vitor Martins, Aos Nossos Filhos? Cláudia, você conhece? A música ela começa assim, perdoem essa falta de abraço, perdoem. A música é um pedido de perdão aos filhos. Então, é como se uma geração pedisse perdão a uma outra, porque a geração anterior tomou consciência de que deixou um legado muito frágil, muito mal para a geração seguinte. Então, quando vocês tiverem tempo, ouçam essa música aos nossos filhos, que vocês vão entender perfeitamente o que eu quero dizer. Nós estamos deixando que legado para as gerações futuras? Há muito, nós ouvimos que a solução para os males do país seria uma educação de qualidade. Por educação de qualidade, entenda-se qual? Eu entendo uma educação antirracista, machista, homofóbica, narcisista, etc, etc, etc. Uma educação que não reproduza o modelo opressor que impinge a todos um padrão. Padrão beleza, padrão inteligência, comportamento. Mas eis que justamente é nessa área da educação que, ao lado da segurança e da saúde, vem sendo dado o tom da fragilidade e nas nossas políticas públicas. Quando o primeiro setor da sociedade falha, quem histórica e inteligentemente assume é o segundo setor, são as empresas. Então, aqui eu peço, empresas, não desistam dos seres humanos. O que poderemos esperar de líderes na área da educação, por exemplo,
que apoiam o castigo físico às crianças e dizem que o bom resultado não vai ser obtido por meios justos e métodos suaves, e enaltecem a vara da disciplina. Meus amigos, nós precisamos ficar atentos. Tais citações vieram à tona justamente nesse momento em que todos estamos mais fragilizados pelas consequências da pandemia e, principalmente, para aqueles que estão desempregados, subempregados ou empregados trabalhando em regime de teletrabalho, experimentando novas formas de convivência familiar. Nessa convivência, nós encontramos também crianças e adolescentes interagindo em ambientes de tensão por uma relação permeada pelas dificuldades financeiras, dificuldades relacionais, causadas por doenças, entre outras questões. Sabemos que a vida no confinamento não é o que a mídia televisiva nos mostra, com ambientes de pura felicidade, por estar convivendo mais com a família, podendo repensar atitudes, comportamentos, etc. Há um outro lado dessa realidade. E é nesse lado que existe a nossa preocupação. Conforme uma divulgação em maio de 2020 da Agência Brasil, existe uma estimativa que até 85 milhões de crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos poderão se somar às vítimas de violência física, emocional e sexual até agosto de 2020 no mundo, representando um aumento de 20% a 32%. E aqui no Brasil, a projeção é de mais 18% de aumento de denúncias de violência doméstica, mas esse dado, a gente sabe que ele é encoberto porque não retrata o total de denúncias. A violência contra crianças e adolescentes deve ser pauta de ensino nos programas de responsabilidade social. Vamos lembrar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles estão lá. Nos programas de sustentabilidade corporativa, de diversidade, gestão de pessoas em geral. Porque nós precisamos falar de valores. Nós precisamos revisitar valores. Hoje, os protagonistas das agressões, eles podem estar fora da empresa, em teletrabalho ou desempregados. Mas eles vão voltar ou vão manter o vínculo que já têm com as suas empregadoras, que são as mais efetivas fontes de ensino e aprendizagem. E, em vez de castigo físico às crianças, respeito. Em vez de dor, amor. É o que propagaremos nas empresas. Uma aguinha. Nós estamos falando de raça, mas não podemos esquecer de etnias, porque elas caminham juntas. E com relação às etnias, nós temos um grupo que são as pessoas verdadeiramente as proprietárias do nosso país, que são os indígenas. E eu pergunto, os indígenas, as vidas indígenas importam? O que eu percebo é estarrecimento e silêncio com relação às informações que vêm sobre as demandas dos indígenas. Então, o que se percebe quando o assunto é o povo indígena e a sua dizimação, fruto de processo de extermínio secular que vem sendo trazido à tona também agora. Nós temos atualmente 750 mil indígenas de 305 etnias, vivendo em mais de 5.800 aldeias no país. A Covid, entrando nesses territórios, ela vai provocar, já está provocando, dizimação, porque essas pessoas têm um baixo nível de defesa imunológica.
E o que eles estão pedindo? Eles precisam do básico: água potável, acesso aos itens de higiene e a oferta emergencial de leitos hospitalares e UTI, por exemplo. E as nossas empresas, que não desistem dos seres humanos, principalmente aquelas signatárias do Pacto Global ONU, elas estão mais presentes do que nunca. Elas vêm adotando hospitais, suprindo necessidades de outras necessidades, e estendendo suas ações às comunidades carentes. Então, é hora de agir na preservação dos donos desta terra. E a mídia precisa nos ajudar, informando, denunciando no bom sentido. Quando nós vimos, agora em agosto, a apresentação do filme Pantera Negra por uma rede televisiva em horário nobre, acessível a milhões de pessoas e trazendo como apresentador um negro, o repórter e jornalista Manuel Soares, ele falou muito enfaticamente sobre a importância histórica de um filme de super-herói ter sido protagonizado por um ator negro. E pedia que, a partir de então, quando se pensasse na África, não se pensasse só na pobreza e na morte, mas também em Wakanda, em africâner, nação mais avançada do mundo, que no filme, obviamente, era uma utopia, né? A nação mais avançada do mundo, tanto social quanto tecnologicamente. Uma utopia afrofuturista, onde tecnologia avançada e tradições se encontram. Nós vamos usar esse tema como pano de fundo para o nosso painel do dia 5, durante esse fórum. E no dia 5, eu já aproveito para lembrar a vocês, será no dia 5, às 14 horas, nós teremos pessoas que são, assim, talvez, os alicerces desse assunto no Brasil. A professora doutora Maria Aparecida Bento, nós teremos também o doutor Rafael Vicente, o Wellington Nunes, nós teremos Theo Vanderlu, falando sobre essa possibilidade de não abrir mão do valor à ancestralidade, conhecer, valorizar e fazer essa convergência, trazer para o momento futuro da tecnologia, o momento que nós estamos vivendo agora, nesse minuto, já é futuro em relação ao início da nossa conversa. Então, é fazer essa junção, trazer o ancestral, o valor da ancestralidade relacionado às questões do avanço da tecnologia. Wakanda ou Wakanda é um termo que existe na língua Kikongo. O Kikongo é uma língua falada na África Central e na África do Sul, sobretudo em alguns países da região dos Grandes Lagos. E quer dizer o seguinte, olha que maravilha, Wakanda quer dizer o que é nosso por direito, ou seja, é um termo que se aplica às coisas que nos pertencem verdadeiramente. É um termo ligado a um determinado sentimento de pertencer. No fundo, é uma terminologia que invoca o nacionalismo e a paternidade, a cultura e a etnia. É muito interessante, né? Uma simples palavra, o tamanho da sua representação. Então, quando nós falamos nessas questões ancestrais, nós estamos com isso dizendo que nós pertencemos a uma determinada coisa, ou tal coisa nos pertence por direito. E o que nos pertence por direito é o direito de ser feliz, é o direito de ter acesso às oportunidades reais
de sucesso na vida. O nosso país pode vir a ser uma Wakanda, ou uma Wakanda, do filme Pantera Negra. Depende de todos nós. Um lugar onde nós, pessoas pretas, tenhamos orgulho de ser o que nós somos. Assim, comecemos pelo nosso universo de trabalho. Continuemos a ajudar as organizações empresariais a repensarem suas práticas e a responder a perguntas tais como: racista institucional, eu? Sim. Eu estou tratando aqui a organização como um ser humano. E ela se pergunta, porque a organização é um sistema social complexo. E um sistema social é composto de gente. Então, a organização, é lá que acontece o racismo institucional. E ela se pergunta, eu vejo organizações tristes, ela se perguntando, mas racista eu? Sabemos que, isso posto, nós podemos inferir que pessoas são as responsáveis pela instalação do racismo nas organizações. Esse racismo institucional, ele é qualquer sistema de desigualdade que se baseia em raça, que pode ocorrer em instituições como órgãos públicos, governamentais, corporações empresariais, privadas, universidades públicas ou particulares. O termo racismo institucional foi introduzido pelos ativistas Carmichael e Hamilton do movimento Black Power no final de 1960. E por que adotamos esse tema, racista institucional, eu empresa? Porque sabemos que é uma prática de instituições organizacionais humanas constituída por muitos eus, constituídas por nós. Porque respeitamos esse coletivo, que é a empresa, que deve surpreender-se ao ver práticas intra e extramuros que excluem apenas pela cor da pele. Imaginemos o desconforto de uma organização de ensino que define a quem entregar ensino de qualidade e, com isto, apaga futuros. Uma organização de saúde que elege quem deve ou não ser atendido, quem deve ou não morrer. Uma organização de habitação que direciona quem deve morar em condições precárias, em todos os sentidos, higiene, saneamento, vias de acesso, segurança, transporte, definindo quem fica do lado dos direitos básicos, devidos, e quem fica fora. Racismo institucional difere do racismo estrutural, mas se alimenta do racismo estrutural, que é o existente em sociedades estruturadas com base na discriminação que privilegia algumas raças em detrimento de outras. Segundo o Dr. Silvio de Almeida, que acredito que todos conheçam, racismo, como um fenômeno conjuntural institucionalizado, ele é resultado de processos históricos, econômicos da sociedade. O racista raramente se considera como tal. E eu agora vou lembrar de um livro que foi escrito pelo jornalista, cartunista, racista, o racista raramente se considera como tal. Nas organizações, ele é tido como inconcebível por aqueles que o praticam, mas praticam intencionalmente, pois quando há limitação para entrada, para carreira nas empresas, é porque alguém quer, alguém pode e alguém faz as coisas acontecerem para manter as barreiras. O racismo, ao ser internalizado pelas pessoas negras, ele traz a aceitação
de percepções negativas sobre suas próprias habilidades, sobre seus valores, caracterizando pela baixa autoestima. Mas será possível que exista isso ainda hoje? Sim, eu posso lhes assegurar. Infelizmente, é óbvio que existe. Eu recebo muitos depoimentos, pessoas que me escrevem, pessoas que mandam essas informações, e são relatos de dores trazidas por anos e são dores incuráveis. São as chamadas dores sociais. São dores silenciosas, mas profundas. Você que está me ouvindo, você consegue ser empático e perceber como essas pessoas se sentem? Como elas reagem? Que estratégias elas adotam? Agora, existem estratégias para a fragilização da raça negra. Essas estratégias de fragilização da raça negra, elas estão ruindo sob as atitudes e comportamentos da nova geração negra. Essa geração autoempoderada, que tem orgulho de ser como é, e prepara-se para superar as barreiras impostas no dia a dia. Como você se comporta nessas situações de trabalho? Eu volto àquela pergunta lá, racista eu, do Maurício Pestana, do livro do Pestana. Nas barreiras de entrada, aqui não há negros para atender às nossas demandas. Eu recebo, às vezes, indagações. Você pode indicar alguém? Porque eu não consigo achar pessoas negras que possam ser influentes, bem-sucedidas, etc. e tal. Eu respondo que sim, existem essas pessoas. Por diversas vezes, então, ao ser questionada, eu falei, olha, basta você mudar a sua fonte de procura. Vocês já repararam? Façam um teste. Coloquem uma procura no Google, beleza, pessoa bela. Eu gostaria que vocês tivessem, depois dessa resposta, qual é a resposta que vocês vão obter? Qual é o estereótipo da pessoa bela? Vão aparecer pessoas pretas? Então, basta mudar um pouco o olhar para outras fontes que veiculam experiências bem-sucedidas de empresas, né, que praticam e promovem diversidade racial, tais como aquelas empresas aderentes à Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, consultar o portal Guelé 10, Iniciativa Empresarial para a Igualdade Racial e muitos outros. Quem frequenta LinkedIn deve ter acesso a N informações nessa linha que eu estou falando. Então, barreiras para a entrada. Mas agora nós temos o processo de recrutamento e seleção quase que 100% online. Nós temos também o recrutamento às cegas. Muito bem, nós tivemos a necessidade de ter essa ferramenta para facilitar alguma coisa que é uma dificuldade nossa. Precisamos ter recrutamento às cegas para deixar de eliminar pessoas por preconceito. Por que não eliminamos o nosso preconceito? E fazemos a seleção, o recrutamento, olho no olho, mesmo que seja online, mesmo que seja à distância. Eu acho isso muito interessante. Depois as pessoas ingressam na organização. Elas vão passar pelo onboarding, o acolhimento. Ao se deparar pela primeira vez com uma pessoa negra admitida para trabalhar em seu time, você a olha de maneira espantosa, enviesada, ou você acolhe essa pessoa? Então, tenhamos cuidado com esses olhares, com essas expressões, porque elas vão gerar impacto imediato e de longo prazo. Elas ficarão na mente das pessoas, talvez por toda a vida. A convivência no dia a dia. Muito comum
ter as microagressões no trabalho. Segundo um estudo, Gênero e Raça nas Corporações, Funções, Women in the Workplace, da McKinsey, 2018, a mulher negra sofre uma maior incidência de julgamento da sua experiência, necessidade de evidenciar mais sua capacidade que os outros, submissão a observações não profissionais e humilhantes, comparação a alguém de uma função inferior, ignorância da sua contribuição e comentários humilhantes sobre si e outras iguais. Na ocorrência das microagressões, há solidariedade com a mulher negra? Vamos ao dress code. As empresas devem ter suas políticas de investimento, sim, balizadas por seus valores e para apontar as referências para a representação da marca, segurança no ambiente de trabalho, etc. Mas negros podem usar suas vestes coloridas, com as cores alusivas à moda afro, tranquilamente? Eles podem usar turbantes ou deixar seu cabelo natural? E com relação às crenças? Aí a coisa fica um pouco mais séria. Empresas que têm o pilar crença, religiosidade, entre os seus focos de atuação, veem da mesma forma a alusão às crenças de matriz africana ou repelem até o fato do uso de uma roupa branca às sextas-feiras. Então, são questões que, às vezes, podem passar sem ser percebidas, porque parece tão natural, né? Sempre foi assim. E esse sempre foi assim, às vezes, leva também à prática do tokenismo. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. As organizações, às vezes, que ainda não são inclusivas, veja bem, estou falando das não inclusivas, ao admitir uma pessoa negra, né, o ambiente demonstra-se inclusivo. Ou aquela admissão foi apenas para fazer de conta que apoia e que entende o valor da diversidade racial. Então, nós falamos que a organização, essa tal, pratica o tokenismo quando ela admite e mantém a pessoa apenas como um símbolo daquela questão da diversidade. E aquela pessoa é posta de lado. Aquela pessoa, ela não faz parte do contexto como os demais. E isso é um termo já da década de 50, surgido nos Estados Unidos. Não é coisa nova. E por que essas ações e reações estão tão presentes ainda em nossas organizações? Somos humanos. E a organização é simplesmente o reflexo da sociedade como um todo, da sociedade de um país, de uma determinada cultura. Então, falamos de viés inconsciente, falamos sobre o que nos ensinaram, mas vamos ressaltar aqui a responsabilidade que temos diante do que está posto na sociedade. Nós, profissionais que atuamos com os talentos humanos nas organizações, temos o dever de preparar essas organizações para não serem penalizadas por atitudes e comportamentos desalinhados, para não serem penalizadas segundo a legislação vigente. Nós precisamos e vamos desconstruir a trajetória do racismo institucional, informando preventivamente sobre temas que podem gerar sérios desgastes para a empresa. Nós precisamos falar sobre ódio, discurso de ódio. Ambos já estão previstos na Lei 7716, né, de 5 de janeiro de 89. Nós precisamos falar da injúria preconceituosa, que é muito comum, que é o xingamento, é um gesto racista contra uma pessoa específica, seja de forma pública ou em particular, seja pela sua cor, pela sua etnia, religião, origem, idade, orientação religiosa ou deficiência.
Então, essa injúria preconceituosa, ela está contemplada no Código Penal. E ela pode levar a uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. As empresas sabem disso, nós precisamos avisar as pessoas e ensiná-las o porquê do respeito. Não é só por causa da multa, porque existe o outro lado, que é o lado do valor implícito, é óbvio, mas nós precisamos alertar sobre esse valor tangível também. Falar sobre o racismo nas empresas deve e pode ser pauta constante nas ações de desenvolvimento e em outras alternativas de comunicação interna, aliadas a algo muito importante, que é a predisposição para a escuta, para o diálogo, porque nós não voltaremos a essa situação de desemprego afetar mais fortemente a população negra jovem, né? Uma vez que a taxa de desocupação, por exemplo, que é de 21%, o valor é significativamente maior do que os 13% registrados na última pesquisa de desocupação do IBGE, que considera toda a população. Ou seja, os negros são os mais afetados e suscetíveis ao desemprego. Nós estamos todos em uma mesma direção, conscientes que essa trajetória exige o nosso empenho cada vez maior na aplicação das nossas melhores competências. Estamos conscientes, pois sabemos da nossa interdependência, porque sabemos e valorizamos os indivíduos e as suas especificidades. Esse é um discurso. Agora, vamos praticar. Eu percebo que nós estamos em um momento que muito aguardado por todos, que é o da conciliação pelo entendimento de algo muito simples, mas que por vezes foge à nossa convivência. Reconhecer que fomos orientados por conteúdo de ensino que privilegiou a informação de demérito de uns e supervalorização de outros. Para os primeiros, um passivo que se alarga a cada dia, e aos segundos, patrimônio positivo ao qual são acrescidos privilégios também a cada dia. Nós acreditamos que a hora da mudança é agora, porque nós estamos vendo uma mudança na mente das pessoas que detêm o poder nas organizações, os CEOs, C-Level, as pessoas que detêm o poder. Eles estão mudando e estão mostrando essa mudança. Esses CEOs, por exemplo, lançaram a campanha #NãoVolte. Por isso que eu estou falando, #NãoVoltaremos, porque nós estamos nos aliando a eles. Essa campanha do #NãoVolte foi desenvolvida pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU e CEOs que estão pedindo que o mundo nunca mais volte ao normal antigo. Esse normal abrange eliminar o uso de combustíveis fósseis, reduzir ao máximo o uso de plástico, incrementar as iniciativas verdes e combater a desigualdade social. Esse grupo conta com mais de 30 CEOs, dezenas de executivos, representantes de organizações sociais, todos empenhados em fazer isso acontecer. E nós temos também a bandeira do meio ambiente, social e governança, ESG, que está aí nos mostrando que as empresas precisam ficar atentas à perfeita relação do meio ambiente, do social e da governança para fazer jus aos investimentos nacionais e internacionais. Uma outra bandeira interessante que está sendo cada vez mais alicerçada fortemente é a da sustentabilidade. É a aliança do Pacto Global ONU, da Ideia Sustentável e da plataforma Liderança com Valores. Essas três forças se uniram e no último dia 14 agora de outubro
lançaram 8 princípios para reflexão e para adesão das empresas. E eu vou ressaltar apenas um desses princípios, que é o 7º. O mundo precisa de empresas com mais líderes orientados por valores e preparada para fazer a transição de um modelo convencional de negócios para outro mais ético, transparente, justo, íntegro e respeitoso em relação à diversidade, em relação às pessoas e ao meio ambiente. Parabéns, Ricardo Voltolini. E nós também temos aqui um terceiro alicerce, que é o da nossa representatividade. A Universidade Zumbi dos Palmares e a Afrobras lançaram o movimento AR. Esse movimento ainda faz alusão à morte do George Floyd, e quando se viu que ele morreu asfixiado. Então, esse movimento AR é um manifesto, Vidas Negras Importam, que propõe 10 metas para reduzir o impacto do racismo no Brasil. Primeira meta, mudança nos protocolos policiais. Como é que o negro é abordado quando ele entra no estabelecimento financeiro, no supermercado? Mudança nos protocolos de segurança privada. Criação de 500 mil bolsas de estudo para a qualificação de jovens negros em graduação, pós-graduação e pesquisa. 300 mil vagas de estágio para trainees, profissionais negros nas empresas públicas e privadas. Formação e qualificação de 1 milhão de quadros corporativos em discriminação e racismo e gestão da diversidade. Implementação de recursos por meio de ferramentas, mecanismos, metodologia de gestão, gerenciamento da inclusão, desenvolvimento de carreira, ações e políticas de diversidade racial em 300 empresas. E por aí vai. Então, parabenizo a Zumbi, né, dos Palmares, da qual eu tenho a honra de ter sido agraciada como comendadora. E eu digo o seguinte, nós estamos apenas no começo de uma grande conversa. E essa conversa, ela tem que ser usada, nós temos que usar nessa conversa uma comunicação não agressiva. Nós temos que procurar colocar as pessoas cientes de que elas não vão receber o dedo da culpa. Nós não estamos aqui para culpar ninguém, nem dizer o que é certo, o que é o errado. Porque todos nós temos preconceitos. Todos nós, infelizmente, tivemos uma base educacional que nos formou para pensar desta forma. Agora, até o dia em que, como seres pensantes, autônomos, nós olhamos para trás e nós falamos, eu não quero, mas eu posso, eu vou mudar a minha forma de ver essa questão. Nós não somos obrigados a reproduzir valores do século XVI. E é o que ainda nós estamos fazendo. Valores da escravização. Ou nós tomamos consciência de que nós estamos alguns séculos defasados, né? Ou nós vamos continuar reproduzindo essa história. Mas eu tenho uma crença muito forte de que nós estamos no momento exato da virada. E por conta até desta pandemia que nos oprime e que nos faz, de repente, repensar toda a vida, nós estamos repensando também essa questão que é a da exclusão da raça dos ambientes. E vamos juntos, eu quero agradecer muito, eu tenho recebido muita adesão de pessoas não negras, eu recebo dos meus iguais, pretos, e eu recebo também das pessoas não negras, não pretas, pessoas que agradecem dizendo, Georgette, eu comecei a pensar um pouco diferente depois que eu escutei você falar sobre essa questão. Porque é isso, nós temos que conversar. Vai demorar um pouco, mas vai ser por esse caminho, vai ser pelo caminho da informação,
tomada de consciência, cada um tem o seu tempo de tomada de consciência, porque cada um tem uma história de vida, e nós vamos, pacientemente, mas obstinadamente, nós vamos chegar a um entendimento. Eu acredito que o nosso tempo já deve ter sido até ultrapassado, e eu quero convidar todos vocês para continuar essa nossa conversa. Eu chamo de mini curso, não chamo de workshop, porque nós não vamos poder fazer realmente uma oficina de trabalho. Nós estamos à distância, ficaria difícil tornar o nosso encontro um workshop à distância de 2 horas apenas. Então, eu quero convidar todos vocês para o dia 6, sexta-feira, às 10 horas, nós vamos ter esse workshop sobre diversidade racial com equidade, que eu chamo de um mini curso, né? Uma conversa mais aprofundada sobre o assunto, e eu espero que vocês chamem outras pessoas para participar dessa nossa conversa.